Bom dia, igreja. Eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, a consagrar de fato e de verdade no teu coração essa meia hora, 40 minutos no máximo, para que você possa aproveitar aquilo que o Senhor quer falar com você, quer falar conosco. Quando a gente diz que Ele quer falar conosco, muitas vezes a gente pode se sentir, não, eu sou só um no meio de uma multidão, Deus está falando com outro, está falando com o irmão, com a irmã, e às vezes a gente perde a oportunidade de ouvir a Deus, porque a gente não está atento, a gente não está ligado naquilo que o Senhor Ele quer falar com você, não com quem está do seu lado, não com quem está na outra fileira, mas com você, amém? Eu creio nisso de todo o meu coração, porque essa mensagem, ela está passando no teste do louvor, quando a gente não combina com a equipe de louvor os louvores, mas aí quando vem os cânticos, vem e o Senhor faz o que Ele faz, não, a palavra está selada, o Senhor está falando algo desde o louvor, Então, glória a Deus por isso. Guarde seu coração nesse momento, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã de domingo em que nós podemos consagrar ao Senhor, não somente os nossos corações e o nosso espírito, mas todo o nosso ser. Estamos aqui neste templo para adorar ao Senhor. Adoramos cantando cânticos a Ti, mas agora queremos adorar no silêncio do nosso coração. Que o Senhor Deus esteja falando conosco e que os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua voz e Te obedecer nesse dia. Obrigado, Senhor, porque é um dia de ceia, um dia que nós podemos partilhar da mesa do Senhor, que tudo proveu para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Louvamos a Ti, Senhor, bendizemos o Teu nome, aleluia, louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro, nos escolheu para Ti, e hoje nós temos a oportunidade de estarmos na Tua presença, ouvindo a Tua voz, Te adorando, Te bendizendo, Senhor, aquilo que nós vamos fazer por toda a eternidade, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, no versículo de número 36, nós vamos meditar em uma passagem específica, e a partir dessa passagem, desse texto, a gente vai fazer uma série de reflexões. 5 pontos eu quero trazer a respeito dessa cena que aconteceu na casa de um homem, de um fariseu chamado Simão, e nós podemos aprender do Senhor através desse relato. Você chegou lá? Lucas capítulo 7, versículo 36, diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e que tipo de mulher
é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face, ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Irmãos, há 2 relatos diferentes de mulheres fazendo isso aos pés de Jesus. Marcos, Mateus e João, eles vão relatar uma cena mais para o final, mais perto do momento da crucificação do Senhor, em que na cidade de Betânia, Maria, ela também toma uma atitude extravagante de adoração como essa, né? De pegar o seu perfume e oferecer ao Senhor, em adoração ao Senhor, de quebrar o protocolo, de quebrar o que se convencionou, né? Numa visita, vamos dizer assim, num lugar normal, mas se quebrar toda aquela tradição, aquele protocolo e adorar o Senhor de uma forma impactante, com todo o seu coração. Essa outra mulher então foi Maria. Apenas Lucas, nesse versículo, relata esta outra mulher, quando Jesus ele está na região ali da Galileia, anos antes da crucificação. E ela, é curioso porque elas têm atitudes muito, muito semelhantes, né, diante do Senhor. Eu, quando lia, há tempos atrás, quando eu lia essa passagem, eu entendia que alabastro era o perfume, era o tipo do perfume, era o aroma, enfim. Mas não, alabastro é a pedra, é o tipo de material com que é feito os vasos, onde se colocava os perfumes. Alabastro, peguei aqui na internet, é uma rocha sedimentar, macia, compacta, geralmente branca ou translúcida, composta principalmente de sulfato de cálcio. É frequentemente usada na escultura e na fabricação de artigos decorativos, como luminárias e vasos, e é semelhante ao mármore. No Antigo Testamento, o alabastro ele foi usado no templo de Salomão, 1 Crônicas 29, e também no palácio de Assuero, lá no livro de Esther, cita também a utilização de alabastro. Então ele era um material muito caro, tá? E ela abriu mão desse valor para oferecer ao Senhor. Por que ela abriu? Porque não era uma garrafa retornável, não tinha uma tampinha, ela tinha que quebrar aquele vaso para derramar o perfume. Então ela oferecia o perfume e se perdia, vamos dizer assim, aquele vaso. Era necessário fazer outro para outra utilização. Então,
para vocês entenderem, né, o cenário, o contexto desse fato. Irmãos, 5 fatos sobre essa passagem. Primeiro, por que 2 pessoas elas agiram tão diferente a respeito do Senhor Jesus? Ele estava ali, ele era o convidado daquele homem, de Simão. Ele, claro, ele tinha ali sim alguma honra, ele foi convidado para cear na casa daquele homem. Mas Simão, ele foi até um certo lugar, até um certo ponto. Tanto é que essa mulher, ela entrou quebrando todos os protocolos possíveis, né? Se derramando ali aos pés de Jesus e derramando já o perfume e já pegou ali dos seus longos cabelos, imagino, né? E começou ela mesmo a secar os pés de Jesus. Às vezes a gente tem, claro, uma dificuldade de visualizar algo que é muito fora do nosso contexto hoje, né? Mas a gente tentando, né, se transportar para a época, né? Eles sentavam mais à mesa, né, ao chão, aliás, e se reclinavam muitas vezes, né, uns com os outros, né? Hoje, eu não sei como é que eu vou mostrar isso, mas sentando ao chão, né, a mesa baixa, e chega aquela mulher naquela atitude de adoração ao Senhor. Agora, o fato é que quando Simão ele pensou o que ele pensou, ele julgou ela, né? Olha, mas essa mulher não devia estar aqui. Se Jesus soubesse o que ela está fazendo, ele não ia aceitar, né? E Jesus, ele, usar um termo nosso, né? Pescou o que ele estava pensando, né? O Senhor tinha revelação do que aquele homem estava pensando, e de uma forma muito elegante, muito educada, ele fez uma ilustração e mostrou para aquele homem que ele estava enganado. Ele mostrou para ele que ela era aquela mulher que foi mais perdoada, e por isso ela era mais grata ainda. Irmãos, o que nós aprendemos sobre isso? Cremos que muitas vezes, queridos, nós devemos pouco ao nosso credor. A nossa atitude diante do Senhor, ela pode comunicar isso. Não devemos tanto assim. Sabe que muitas vezes nós podemos agir, nós não verbalizamos, mas como nós estamos trocando de um plano de saúde. Nós tínhamos o plano X, que dava uma certa cobertura, né? Nós tínhamos ali uma cobertura somente em Porto Alegre, somente no hospital tal, e o laboratório tal, e tudo bem, mas agora conheci Jesus, agora eu tenho a Unimed, né? Eu tenho a Unimed, agora eu vou em qualquer lugar, eu vou ali, vou aqui, tenho uma cobertura maior. Mas Jesus, ele ainda é apenas um seguro de vida para os momentos difíceis. Ele é ainda alguém que veio completar uma vida que nós levamos pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria sabedoria, pelos nossos próprios méritos. De alguma forma, nós muitas vezes vivemos como ele fosse um complemento, algo que faltava para uma vida que era relativamente boa, até conhecer a Ele. De alguma forma, o nosso amigo Simão, ele simboliza isso, né? Ele é um líder, ele é respeitado, ele está vendo Jesus fazer sinais, milagres, trazer palavras de sabedoria, e ele ficou curioso, ele ficou interessado, mas ele não honrou Jesus como Jesus deveria ser honrado, como ele merecia ser honrado. E muitas vezes, irmãos, nós podemos fazer de Jesus apenas isso, né? Apenas alguém que nos garante a entrada no céu, apenas alguém que nos socorre nos momentos mais difíceis, mas não aquele que nos tirou da morte, não aquele que morreu no nosso lugar, não aquele que nos
fez a diferença nas nossas vidas entre o nada que nós tínhamos e o tudo que nós temos com Ele. Você está prestando atenção? O Senhor Jesus, Ele é muito mais, ou pelo menos Ele deve ser muito mais para nós do que nós pensamos, imaginamos. Porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele sustenta todas as coisas com a sua palavra poderosa, diz a Bíblia. Ele, junto com o Pai, com o Espírito Santo, Ele criou todas as coisas. Nós, é verdade, somos pequenos diante do Senhor, que é tão grande e soberano sobre todas as coisas, mas a Bíblia diz que mesmo assim, Ele nos amou primeiro. Ele tomou a iniciativa de nos resgatar das trevas em que nós vivíamos. Ele nos tirou da morte e nos trouxe para a luz. Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Irmãos, se nós cremos que devemos pouco ao nosso credor, a Deus, nós precisamos mudar, o nosso pensamento e lembrar muitas vezes das trevas em que nós saímos, do lugar onde nós estaríamos se não fosse a intervenção divina, a divina providência em nos amar, em tomar iniciativa de nos salvar daquele lugar em que a gente estava indo, onde nós estávamos sendo direcionados. Segundo fato, muito parecido com esse primeiro, o primeiro é cremos que devemos pouco ao nosso credor. Esse é um erro, é um cuidado que nós precisamos ter. O segundo fato cremos que basta uma religiosidade exterior. Irmãos, muitas vezes nós podemos cometer o erro, muitas vezes nem é intencional, mas nós entramos num lugar de quase que uma vida automática, Nós vamos no culto, nós fazemos a leitura bíblica, nós levantamos palavras ao Senhor, mas em algum lugar da nossa caminhada o nosso coração ficou para trás, já não está mais naquilo. A gente está cumprindo ali alguns ritos, algumas coisas que a gente sabe que são necessárias, que se espera de nós, mas que em algum lugar o nosso coração já está distante. Aquilo já não tem mais a vida que tinha quando nós nos convertemos ao Senhor no passado. Irmãos, tem um sermão, na verdade, que me marcou muito, anos e anos atrás, que chamava assim, Corações Duros na Casa de Deus. Aquele sermão lá do irmão, o David Wilkerson, ele falava que ele era um evangelista, norte-americano, e ele falava que muitas vezes as pessoas mais improváveis na rua estavam mais abertas para ouvir de Deus do que aqueles que frequentavam a igreja regularmente. E isso é um perigo, porque nós muitas vezes nos colocamos naquele lugar que já sabemos tudo de Deus, que já temos uma vida legal com Deus, a nossa vida está ok com Deus, e nós paramos de esperar mais de Deus, paramos de ter aquela expectativa santa de que Deus pode sim nos levar a fazer ou a agir ou em um outro nível de dedicação, de consagração, que talvez Deus esteja requerendo de nós. E aí nós, quando estamos ouvindo, mas nós muitas vezes vamos pensar, não, mas isso é para o meu outro irmão, é o que não está no culto. Riscos para a nossa fé. Então nós entramos num lugar de, não, o sermão hoje do pastor foi bom, o sermão hoje do pastor não foi tão bom, mas nós perdemos a capacidade de dizer, não, Deus falou
comigo hoje, e Ele tem esse desejo, esta vontade. É para mim, é para a minha vida. Eu vou sair, vou fazer aquilo que Deus está mandando. Por quê? Porque a gente, de alguma forma, aquele espírito de religiosidade tomou conta do nosso coração e nos cega para essa realidade. Irmãos, eu sei que o Senhor, Ele fala, né, muitas vezes com os irmãos que estão ministrando lá no YouTube, né? Mas nós somos ovelhas desse ministério. E com certeza Deus, Ele vai usar esse ministério para falar ao seu coração, para direcionar a sua vida, para que você seja usado, seja um instrumento de Deus nesse tempo, nesse contexto em que nós vivemos, nesse local onde nós fomos colocados. Amém? Não é por acaso que você vive aqui na Zona Norte, em Alvorada, onde você vive. Deus tem um plano para nós. Tem aquela situação, né, não sei se vocês sabem, mas, alguns sabem, outros não, mas que se diz, as estatísticas dizem, aliás, que o Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, é o estado menos alcançado pelo Evangelho, né? É o que tem menos cristãos convertidos, discípulos de Jesus. É a nossa cidade, é o nosso contexto, né? E por que nós estamos aqui? Porque Deus errou? Ou porque Deus tem um projeto para mim e para você de mudar essa situação? De que outros possam também conhecer essa tão grande salvação que tem gerado vida, que tem gerado alegria, que tem gerado aquilo tudo que tem gerado nas nossas vidas. Por que estamos aqui? Para lamentar? Mas Porto Alegre é difícil. Mas o Rio Grande do Sul são tudo orgulhosos, gaúchos, são cabeça dura, né? A tradição é tão forte. É para ficar reclamando? Ou será que o Senhor, Ele não tem poder o suficiente para fazer a mesma coisa no coração de outros que um dia Ele fez nos nossos? Irmãos, nós temos que tomar cuidado, né? Porque Deus está falando conosco hoje, com cada um de nós. Sabe, quando eu tenho aprendido, né? Eu sou o pregador mais recente aqui, né? Eu tenho aprendido que primeiro o Senhor, Ele fala com quem estuda, né? Com quem recebe essa palavra, Ele fala e Ele vai mudando. Não que a gente muitas vezes tenha tudo pronto na nossa vida, a palavra, né? Mas nós somos os primeiros a receber essa palavra. E quando transmitimos, o Senhor, Ele continua falando então para a congregação. O autor aos Hebreus, ele diz: hoje, quando ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureça o vosso coração. E lá ele repete essa frase algumas vezes, porque fala de um perigo, né, de que as circunstâncias, muitas vezes, e as circunstâncias do livro de Hebreus são de oposição à fé cristã, de oposição à vida cristã, à prática da fé cristã. Então nós muitas vezes podemos esmorecer diante das dificuldades, e nesse esmorecer nós podemos ficar com o nosso coração endurecido, onde Deus, Ele não consegue mais falar, não consegue mais entrar. Mas o autor aos Hebreus, ele diz: hoje não endureça o vosso coração. Irmãos, uma religiosidade exterior, ela não basta. O Senhor, Ele conhece o coração. Foi assim, né, com o pequeno Davi. Ele tinha irmãos bonitões, fortes, valentes. Mas, naquele contexto, quando Davi foi escolhido, né, para lutar contra Golias e depois para ser o rei de Israel, Samuel olhou para os irmãos e achou: não, são esses aqui. Mas ele aprendeu que Deus olhava segundo o coração. Então esse negócio de coração, esse negócio de
daquilo que você está sentindo, não o que você está aparentando, enquanto está aí sentado na sua cadeira, mas aquilo que você está sentindo é muito importante para Deus, é muito importante para Deus, porque Deus se importa e Deus fala aos nossos corações, ao nosso íntimo, ao nosso interior. E uma religiosidade exterior, ela vai criar uma barreira, vai criar algo que não permite que o teu coração seja tocado, seja transformado. Cuidado, meus irmãos. O mundo, ele fala, ele trocou a palavra religiosidade pela palavra espiritualidade, como sendo algo mais, assim, sem tradições, sendo algo mais livre, Só que aí vem colocar no lugar da espiritualidade, e você vê lá que tem o budismo lá na página do jornal, todo domingo dando ensinamentos de sabedoria, para as pessoas, Aí vem as pessoas que vão lá no Oriente e vêm trazer uma verdadeira espiritualidade, para as pessoas que estão buscando algo genuíno. Irmãos, como que nós que temos acesso ao Deus da Bíblia, ao Pai de Jesus Cristo, a Jesus Cristo, o Senhor, aquele único de todas as religiões que deu a sua vida na cruz para nos salvar, como que nós não vamos experimentar essa verdadeira espiritualidade? Por que precisa vir alguém de tão longe agora para dizer uma outra coisa? Eu suspeito que é porque nós cristãos, muitas vezes, nós estamos vivendo uma mera religiosidade, uma mera, algo exterior, e as pessoas, elas estão nos observando, e aquele anseio, aquela necessidade do ser humano por algo mais profundo, por algo mais íntimo, o inimigo, ele vai respondendo com outras coisas, que não seja com a verdade do nosso Deus. Irmãos, é uma mensagem de alerta, É uma mensagem de alerta. Quando eu falei, que nós muitas vezes cremos que devemos pouco ao nosso credor, por que você entende, ou você, não sei se você sabia, mas nas penitenciárias, por que a palavra de Deus, ela entra e transforma, ela é tão efetiva, que os diretores dos presídios, as pessoas que são responsáveis pelo sistema, elas permitem, elas estão ansiosas que a igreja entre nesses locais e leve a palavra de Deus. Por que acontece isso? Agora mesmo, o nosso irmão Rodrigo Marques, lá em Gravataí, ele foi oferecer, de levar uma palavra, e a diretora, não, mas é para ontem, venha. Irmãos, porque essa mensagem de que aquele que não é nada nessa terra, aquele que já não tem mais chance nenhuma, aquele que até diante dos homens já não tem mais esperança, essa mensagem de esperança, ela chega naqueles corações e ela transforma tudo. Muitos se convertem, porque eles já cansaram de ouvir que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, que não tem mais salvação, que pau que nasce torto não se endireita, que ovelha que, como é que diz lá, que tem outro ditado que eu não sei, não lembro agora o resto, mas, irmãos, palavras de maldição, eles já escutaram durante muito tempo na sua vida, e aquela palavra, ela vai se autorrealizando, porque você diz, olha, ele não tem solução, e ele vai lá e age como quem não tem solução mais mesmo, e aí chega o Senhor, a sua palavra, chega os seus servos, chega ali seus ministros, e diz, não, peraí, tem sim esperança, Jesus Cristo morreu por você. Irmãos, muitas vezes nós, que somos civilizadinhos,
o ruim mesmo é o bandido, né? Ele que matou, mas nós não somos tão maus assim. E aí é um caminho para nós termos o mesmo coração de Simão, o julgador dos pecadores. Outro ponto, o terceiro ponto, o primeiro muitas vezes cremos que devemos pouco ao nosso credor. O segundo ponto cremos que basta uma religiosidade exterior. E o terceiro ponto que nós não entendemos, muitas vezes, a relação entre o amor e o perdão. Irmãos, versículo 47, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Nessa versão, eu entendo que esclarece melhor essa passagem, esse texto, né? Mas o que está dizendo aqui é bastante simples. Por que a adoração dela foi tão diferente? Por que aquele perfume tão caro para ela, de alguma forma, ela não se importou de gastar com o Senhor? Por que ela não se fez de rogada, né, diante da casa de um homem estranho, de uma autoridade religiosa, e ela entrou e quebrou todos os protocolos, as barreiras, e já se lançou aos pés de Jesus, lançando o perfume e adorando a Ele? Porque ela tinha uma convicção no seu coração de que aqueles pecados que ela carregava, aquelas culpas que ela carregava na sua vida, diante de Jesus eles seriam todos perdoados, limpos. Irmãos, todo um passado, toda uma carga de julgamento sobre aquela mulher, de que ela ia ser sempre aquilo, de que ela ia viver sempre aquela vida. E provavelmente ela já estava cansada daquilo, daquela rotina, daquela vida, daquele desgaste, daquela maldição. Provavelmente ela já não conseguia mais viver daquele jeito. E provavelmente ela ouvia que ela era o quê? Era alguém má, era alguém pecadora. Que talvez ela não tivesse solução. E ela, diante do perdão que ela estava ali para receber, aquele perfume, por mais caro que fosse, não era nada. Não era nada. Diante do perdão que ela estava para receber, entrar na casa daquele homem, daquela autoridade, não era nada. O não ela já tinha, que nem se diz hoje, né? O não ela já tinha. Ela ia tentar entrar de qualquer jeito, ela ia fazer a parte dela. Irmãos, o ato de perdoar é um ato de amor. Deus, Ele nos perdoou porque Ele nos amou primeiro. Agora, às vezes entre nós, né, humanos, a gente faz o quê? A gente perdoa, mas não vê mais a pessoa, né? Não, tudo bem, vou perdoar, mas tu fica lá, eu fico aqui, né? E aí fica tudo certo, né? Às vezes a gente perdoa desse jeito. Mas o perdão de Deus não é assim: eu vou te perdoar e tu fica lá no cantinho lá da aliança e eu faço de conta que tu não estou te vendo. Irmãos, o perdão nasceu de um coração amoroso. Deus, porque Ele amou, Ele tomou a iniciativa de vir em nossa direção. Jesus é Deus vindo em direção do homem. É Deus tomando a iniciativa para nos salvar, para nos socorrer. E ao nos perdoar, Ele não somente nos limpou para a gente ficar ali no cantinho bonitinho, olha, o que eu faço, com quem eu perdoo. Não, foi para que eu e você, nós tivéssemos agora a intimidade de entrar na presença dEle todo e qualquer momento, a todo e qualquer momento. O César, né, ministrou no domingo passado sobre paternidade, sobre espírito de orfandade, e nós não somos mais órfãos, nós podemos entrar
na casa do Pai, a qualquer momento, pelo novo e vivo caminho, diz também o autor aos Hebreus, pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar na sala do trono, no lugar de autoridade máxima sobre todo o universo. Nós podemos acessar, entrar como filhos. Irmãos, o perdão, ele é um ato de amor. O ato de perdoar é um ato de amor. Envolve abrir mão de um direito, de algo legítimo, para ganhar uma pessoa. Irmãos, tem um debate, né? Não posso me aprofundar aqui, mas tem um debate, por que alguns são salvos e outros se perdem, né? Falando de salvação, de eternidade. O milagre, o grande milagre é que alguns são salvos, não é que os outros se perdem, porque todos nós somos inúteis diante do Senhor, é o que diz a Bíblia. Todos nós pecamos, todos nós no nosso coração nos levantamos contra Deus, e o grande milagre da vida é que Deus, olhando para toda a humanidade, Ele tenha tomado a iniciativa ainda para que alguém se salvasse, porque todos nós merecíamos a morte e o inferno. É o que diz a Bíblia, é o que confirma a boa teologia, que todos nós, nenhum de nós poderia salvar a si mesmo. Se alguém pudesse salvar a si mesmo, a gente estaria fazendo de Jesus alguém menor do que Ele é. Imagina Jesus, né? Sofreu na cruz, os pregos, a dor, aquele momento em que o Pai se afastou dele, Ele disse, né? Pai, por que me desamparaste? O sofrimento. Aí, de alguma forma, em algum lugar, alguém aparece dizendo, não, para se salvar não precisa tudo isso, basta fazer o bem, basta ser obediente, basta isso, basta aquilo. Jesus não seria Deus se Ele fez tudo isso para nos salvar, e de alguma forma alguém pode se salvar sem Ele. Ele seria um tolo, alguém que se enganou, mas não seria Deus. Irmãos, o perdão que nós recebemos envolve um grande ato de amor, e essa mulher entendeu o amor que estava envolvido, e ela amou Jesus com todo o seu coração, a ponto de não haver barreiras entre ela e ele. Ela quebrou então ali mais uma vez, né, os protocolos, as circunstâncias, não se importou com nada. O que vão pensar de mim? Não era uma pergunta que ela deve ter feito no coração dela. Ela apenas fez e adorou o Senhor. O perdão de Deus então envolve não somente limpar, né, mas restaurar aquele elo que foi quebrado, aquela ligação entre duas pessoas. Elas podem agora comungar da mesma mesa, elas podem agora ser amigas, podem amar-se novamente, porque tudo o que foi dito, tudo o que foi feito, tudo o que deixou de ser feito, agora foi perdoado, Nenhuma barreira há mais entre aquele que perdoou e aquele que foi perdoado. Era para ser assim entre nós, e é assim para o nosso Deus. Mas muitas vezes nós não nos sentimos assim, né? Nós nos sentimos ainda de alguma forma em falta diante de Deus. E queridos, é importante que você saiba e receba o perdão, a obra de Jesus, ela lhe purificou de todo o pecado, todo. É o que diz a Bíblia. E eu e você, nós cremos na Bíblia, mas muitas vezes o nosso acusador vem lançar ataques na nossa mente, né? Muitas vezes a gente prefere de alguma forma ficar remoendo coisas e no nosso coração,
e não se apropria daquilo que é uma promessa, que é um direito que o Senhor Jesus, Ele já conquistou na cruz, para mim e para ti. Amém? Você já foi perdoado, e esse elo entre você e o Senhor foi plenamente restaurado. O quarto ponto, o primeiro então foi que cremos que devemos pouco ao nosso credor, que é um risco. O segundo risco é cremos que basta uma religiosidade exterior. O terceiro ponto é que às vezes nós não entendemos a relação entre amor e perdão. O quarto ponto é que nós podemos, não crer na importância do nosso testemunho. Irmãos, às vezes eu me pergunto, por que Deus não escolheu os anjos para evangelizar, Seria muito legal, Imagina, abre ali o céu, as trombetas, e eu acho que teria um impacto muito maior, Os anjos fazendo a obra de evangelização, Imagina. Mas não, Deus escolheu a nós. A Bíblia diz que em Atos, a igreja, ela começou a crescer ali em Jerusalém. Daqui a pouco Deus, Ele permitiu uma perseguição, e os irmãos se espalharam pelas cidades, pelo Império Romano afora, e junto com eles ia o quê? O testemunho do Evangelho. Aí foram muitos se convertendo na Antioquia e outras cidades lá da região ali, do Império Romano. Eles levaram junto o seu testemunho. Agora imagina você, você tem que orar. Você vai ouvir o Simão. Simão, quem é esse que está aí na tua casa? Olha, ele é um mestre, diz que é um mestre, tenho escutado algumas coisas interessantes dele e tal, aí por isso que eu convidei ele aqui para vir aqui em casa e tal. Tá, mas e o que tu acha? Não, estou ouvindo ele ainda tal, Talvez Simão fosse dizer assim, O que é Jesus para ti? Olha, estou conhecendo ele ainda, fala umas coisas boas aí, é bom ouvir ele domingo, dá um up na nossa vida, deixa a gente mais animado, assim, para enfrentar os problemas, tal. Pode ser um testemunho, de quem falou com o Simão depois que ele deixou Jesus entrar na casa dele, Agora imagina a pessoa que vai falar com aquela mulher, Mas vem cá, quem é Jesus para ti? Olha, Jesus é a diferença entre tudo e nada. E todo mundo falava mal de mim, todo mundo me julgava, me condenava, mas eu conheci ele agora e ele disse que eu tenho esperança. Ele disse que só porque eu sempre tenho sido assim, sempre tenho levado essa vida desse jeito, não quer dizer que eu sempre vou ser daquele jeito, que eu posso mudar, que a minha vida pode ser diferente, Ele fez com que a minha vida tivesse esperança, Ele mudou toda a forma de eu pensar. Glória a Deus por Ele. Em qual igreja você iria? Qual fé você abraçaria? A do Simão ou a da mulher? Irmãos, o nosso testemunho, muitas vezes ele passa por isso, Eu sei que tem outros componentes, que eu também lido com isso, A vergonha, a oportunidade, enfim, uma série de coisas, às vezes até um treinamento, de saber como falar os versículos, enfim. Mas, irmãos, o nosso testemunho passa por isso, por qual o valor de Jesus para as nossas vidas. Você tem aí no fundo do seu coração a dimensão do que Ele fez por você? De qual foi o tamanho, a profundidade, a largura, a altura da obra que Ele fez na tua vida? Se as pessoas que nos ouvem, elas não tiver certas de que Jesus ele fez algo muito bom para ti, elas provavelmente não vão dar muita atenção para o teu testemunho, porque muitas vezes nós mesmos não damos muita atenção. Irmãos, o testemunho dessa mulher, ele ficou registrado, para a eternidade, para que nós possamos aprender com o gesto dela, extravagante, diferentão, bem
fora da casinha ou fora da caixinha. Ela fez algo que ninguém esperava, mas ela fez por amor ao Senhor. E ela fez também porque em gratidão a Jesus, a obra que Ele fez por ela. O quinto aspecto é que, segundo Marcos 14, verso 5, a outra mulher, a Maria, lá em Betânia, ela também derramou um vaso de alabastro nos pés de Jesus. E Marcos, ele tem o cuidado de dizer que custava 300 denários este vaso. O denário era a moeda romana feita de prata e valia um dia de trabalho de um lavrador. Irmãos, eu peguei lá 1.320, se eu não me engano, que é o salário mínimo, dividi por 30, dá 44, que vezes 300 dá 13.200 reais. 13.200 reais, o valor desse vaso. Eu não sei se ela ganhava dinheiro com a vida que ela levava ou não, mas eu sei que dinheiro nenhum no mundo para ela era importante ao ponto de ela não poder derramar aos pés de Jesus, aquele que para ela era salvação, esperança, alegria, uma nova oportunidade de viver. Não precisava morrer, não precisava mais se deprimir, não precisava mais achar que não tem jeito, não precisava mais se entupir, de medicações, porque a vida não tem jeito, se ressentir, se amargurar, não precisava mais. Jesus entrou na história dela e a salvou dela mesma. Irmãos, Jesus, ele também entrou na tua história um dia, na tua história. Eu não estou falando agora de mais ninguém, não estou falando da minha, não estou falando da mulher, não estou falando de Simão, estou falando da tua história, da tua vida. Um dia ele entrou. Um dia ele amou primeiro, como diz a Bíblia, 1 João, e ele veio gerar essa nova vida. Ele te fez compreender a importância de nascer de novo, nascer agora para Deus, não para o mundo. A Nath cantou aqui, falou sobre liberdade, naquele cântico aqui que adoramos, Irmãos, a liberdade, de alguma forma a gente está preso nesse mundo como todos os outros, A gente está sujeito às dores, às doenças, aos políticos, às decisões dos políticos, enfim, igual a todos os demais. Mas a gente tem a liberdade de contemplar Deus no meio de tudo isso, de ver a vida de uma forma diferente, uma forma que as pessoas desse mundo não conseguem ver. 1 Coríntios 4:4 ou 2 Coríntios 4:4, que diz que o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a glória de Deus. Mas nós somos livres para ver, para contemplar. Irmãos, o quinto ponto: qual é o seu vaso de alabastro? O que você tem de muito importante para derramar aos pés do Senhor? Feche os teus olhos por um momento, nós vamos passar para a ceia. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que essa mensagem de alerta, mas também de amor, Senhor, ela produza os seus frutos em nossos corações. Que a nossa adoração, Senhor, ela seja algo que parte do nosso interior e produza toda a tua vida, a vida de Deus, a vida abundante que tu nos prometeu. Queremos viver um cristianismo não pela metade, não superficial, mas com todo o nosso coração, Senhor. Senhor, que teu Espírito Santo encontre em cada um de nós esse lugar onde você pode fazer florescer, não somente a 30, não somente a 60, mas a 100 por um, plenamente, Senhor, com todos os teus frutos, com todos os teus dons, com toda a tua vontade, Senhor, em cada um de nós, para que a gente alcance, ó Deus, para que a gente experimente a plenitude
daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.